Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui na Pensar Contabilidade, esse evento para vocês aí do mundo contábil. A nós da Fortes Tecnologia aqui estamos apoiando esse momento. Eu e Eliane César, tudo bem, Eliane? Olá, Felipe, tudo bom? Tudo Bora bem. conversar um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho hoje de contabilidade na nuvem, né? É um novo normal, cada dia mais a gente está falando sobre isso, cada dia mais o contador precisa se comunicar através da nuvem, está saindo do ambiente on-premise, também conhecido como desktop, no chão, né? E hoje vamos falar um pouquinho disso. Então, acho que a gente pode começar, Eliane, falando um pouquinho sobre o que é esse mundo novo, essa nuvem, a contabilidade na nuvem. Então, eu tenho conversado com muitos contadores, tenho tido um dia a dia muito dinâmico com relação a isso, e muitos me perguntam como é que está essa mudança, como é que estão os escritórios contábeis, né? Estou vendo muita ambientação, muito cliente nosso pedindo para ir para a nuvem, e como é que funciona a tecnologia da nuvem, Eliane? Fala um pouquinho para a gente, como é que funciona essa questão da tecnologia na nuvem? Felipe, a tecnologia na nuvem, eu acho que é um tema que ele acabou sendo trazido para a realidade dos contadores de uma forma assim bem, digamos assim, abrupta, né? Bem forte. Esse novo normal, como você muito bem falou, é um novo normal que tem assustado muita gente, né? Então, assim, falar sobre o que é a tecnologia na nuvem, eu acho que algumas pessoas, até quando já escutam esse tema, já fica, às vezes, até com um pouco de rejeição, porque é um assunto que chegou, às vezes, trazendo para muita gente, trouxe uma transformação que já estava bem pertinho de acontecer, foi só o pontapé, né, para poder que isso acontecesse de fato, mas também essa tecnologia em nuvem ela acabou trazendo alguns pontos que realmente trouxe algumas dores em algumas situações, né, para alguns escritórios. Na verdade, não a tecnologia na nuvem, mas eu diria até o próprio home office, né, que a gente associa muito os dois conceitos. O que é a tecnologia na nuvem? Na verdade, quando a gente fala de tecnologia na nuvem, a gente está falando da gente ter toda aquela nossa estrutura, todo aquele nosso, digamos assim, o parque tecnológico que normalmente a gente tem dentro de casa, né? Casa, nosso escritório contábil, e a gente está levando isso para um ambiente onde eu estou tratando de uma segurança, de uma tecnologia, de alguns conceitos até bem mais amplo, em que eu vou estar disponibilizando esses meus dados num servidor que tem um gerenciamento, tem um controle, e a partir dele eu vou poder acessar o meu sistema, as minhas informações de qualquer local. Então, quando a gente fala em tecnologia na nuvem, é um conceito bem simples, né? Que a gente, até para ficar fácil o entendimento, seria assim que a gente traria essa definição para o usuário, né? Que é isso que acontece. Legal. E toda essa mudança, tá, pessoal, ela faz com que a gente tenha algumas preocupações que são comuns de quem normalmente está ambientado até aqui do seu lado, o seu servidor com todas as informações e todos os dados, e de repente está em algum local que você não sabe onde está, você não sabe se aquilo está bem armazenado, se você tem uma segurança da informação. Então, existe essa preocupação que ela é natural, tá? Mas que estamos até aqui para ajudar a mitigar tudo isso, porque é algo que está se tornando tão comum e que a gente tem uma impressão de que, como não está na nossa mão, a gente perde o controle. Então, o que eu digo sempre, a primeira coisa, e aí a gente tem que separar quem é o contador que está empreendendo, por que ele tem benefício de ir para a nuvem, e o contador que já é o contador, que já tem um escritório, já tem uma estrutura, já tem uma equipe. Qual que é a diferença para cada um desses dois, essa mudança de ir para a nuvem? Mas antes de eu falar da mudança, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho do cliente de vocês. Por que falar do cliente? Porque ele vai ser um dos maiores ganhadores nessa mudança. Em que sentido? Primeiro, ele vai se comunicar contigo 100% via internet,
né, via comunicação pela nuvem. Tá? Então, a questão do documento físico, ela se elimina muito nesse caminho. Além disso, existe algo que eu sempre coloco, a mobilidade. Você fica móvel, quando está tudo na nuvem, quando você não está preso a um servidor, quando as suas informações não estão presas a um servidor, você tem a mobilidade de estar com o seu cliente. De uma maneira muito mais fácil. Isso. E quando a gente fala em tecnologia na nuvem, às vezes a gente até brinca que existem alguns mitos e algumas verdades, né? E tem também essa questão de que, como você falou, às vezes parece algo muito... não é palpável, né? Eu não consigo pegar, eu não estou vendo. E a gente, às vezes, tem muito hábito de só se sentir seguro, de ver que o computador, o meu servidor está ali na minha área, que eu estou com aquela estrutura toda dentro do escritório, eu me sinto seguro assim, né? Então, ainda existe muito isso. Mas a proposta de você ter uma tecnologia em nuvem, ter o seu sistema em nuvem, é exatamente você abstrair um pouco disso e você pensar exatamente em outros pontos, como você falou. É você passar a priorizar, é você passar a pensar, né? Nem priorizar, porque às vezes é priorizado, mas às vezes você não pensa muito sobre isso. Mas como é que eu posso melhorar cada vez mais esse meu relacionamento com o meu cliente, de forma de que ele fique cada vez melhor, cada vez mais automático, né? O que a gente até fala do autoatendimento, o seu cliente ter o autoatendimento, tudo em nuvem. Então, assim, é uma forma diferente de pensar, uma forma diferente de trabalhar. Então, acho que a gente tem, inclusive, assim, para quem ainda não está muito ambientado com esse tipo de assunto, a tecnologia em nuvem, ela já está no seu dia a dia e você nem percebe. Então, a gente tem hoje serviço de streaming, né, de música. Quem não conhece vários sistemas, né, vários serviços como esse? Então, isso já está no seu dia a dia, já faz parte da sua vida e você nem consegue associar a uma realidade que pode ser sua também, né? E eu acho que um dos principais pontos, quando a gente fala sobre isso, é essa questão da segurança, como você falou, né? Então, será que quando você tem esse parque tecnológico dentro do seu escritório contábil, você está conseguindo, você contador, que tem que pensar em legislação, SPED, mudança de legislação trabalhista, um monte de coisa, você consegue ao mesmo tempo pensar, será que a gente está conseguindo dar a melhor atenção ao banco de dados? Será que eu estou fazendo backup de forma correta, no tempo correto? Será que eu estou fazendo a manutenção do banco de dados para que esse banco de dados tenha a melhor performance? Porque quando a gente fala de sistema, o sistema ele é um conjunto, né? Eu tenho um executável, que é onde eu tenho a inteligência da programação, do código, toda a escrita de performance de sistema, e eu tenho um banco de dados. O banco de dados, ele é um arquivo que tem todo o conteúdo, mas ele também precisa passar por manutenções. Por quê? Se eu tenho um banco de dados, por exemplo, há 5 anos, você imagina a quantidade de dados que tem nesse banco. Eu não faço manutenções preventivas e eu não faço manutenções corretivas. Eu não estou avaliando, por exemplo, se essa minha máquina está precisando de mais memória. Eu não estou avaliando se aquela máquina está suportando o volume de dados que vem crescendo com o passar do tempo. Então, com o tempo, se você não vai dando a devida atenção à sua estrutura, pensando, por exemplo, o meu antivírus está atualizado, o meu antivírus, como é que ele está trabalhando? Então, tudo isso são coisas que você tem que pensar a nível de parque tecnológico para que você tenha sempre o melhor performance. Porque, às vezes, a gente associa apenas ao sistema, mas, na verdade, tem toda uma infra que precisa ser estudada e ser avaliada para que você tenha bons resultados. Então, acho que um ponto importante a gente pensar sobre a tecnologia em nuvem é exatamente isso, é tirar essa preocupação da mão do contador de todos esses pontos. E olha que eu falei de pouquinha coisa, viu, Felipe? Tem ainda um bocado de coisa que a gente precisa avaliar. Então, é a gente tirar isso da mão do contador e deixar o contador focado naquilo que ele precisa, que ele é especialista, porque o contador ele é especialista no know-how dele, no estudo que ele teve, naquela especialização dele. Eu sou especialista em SPED, eu sou especialista em legislação, eu sou especialista em relacionamento com o cliente. Quem é especialista em banco de dados, em
estrutura, tem pessoas especialistas, tem empresas especialistas nisso, né? Que são especializadas nisso, que vão estar o tempo todo monitorando. Será se eu preciso de uma escalabilidade maior para esse banco, para eu ter uma melhor performance? Não, diminui o consumo do banco, diminui a performance da máquina. Então, existem pessoas que já estudam apenas isso para que a empresa tenha um melhor rendimento dentro do seu trabalho. Isso aí, ó, casa demais justamente com essa diferenciação de cada um aí, de cada modelo de aquisição para uma solução na nuvem. Por que eu estou dizendo isso? A gente falou um pouquinho do benefício do cliente, a gente falou um pouquinho de infra, e aí, separando tudo isso, a gente vê primeiro o primeiro contador, aquele cara que está começando agora. Eu preciso... e aí ele começa de uma maneira bem tranquila, só que esses outros custos inerentes começam a aparecer. Então ele fala, não, mas nesse primeiro começo, eu vou instalar aqui o software no meu notebook, e aí as coisas vão acontecendo. Aí daqui a pouco, o seu notebook começa a perder performance, porque você começa a adquirir clientes, porque esses clientes começam a te mandar todas as informações que ele tem, SPED, social, né, lançamentos contábeis, todas as informações financeiras. E aquele XMLs, e aquele acúmulo de documentos faz com que você comece a perder performance, é natural. Isso vai começar a te gerar perda de velocidade no primeiro momento. Mas tudo bem, até aí tudo bem, tá tranquilo, eu tenho pouco cliente, eu espero um pouquinho, né? E ainda tem outro ponto, né? Que a gente, às vezes, nesse exemplo até que você falou, esse notebook, às vezes, é compartilhado com outras coisas. Por exemplo, eu tenho, vamos supor, o sistema da pós rodando. Aí eu tenho também, eu preciso fazer a entrega do SPED, baixa o validador do SPED, que é enorme, que exige processamento, que tem um tipo de Java específico, começa a acontecer conflitos entre os próprios gerenciadores de arquivos, e aí esse notebook, com o tempo, ele pode ir degradando a performance, e ali está ficando tudo que é o essencial, que é o coração do escritório, né? O coração e a cabeça, está tudo ali dentro daquele notebook. Então, acho que esse é um ponto. Exatamente. E aí, foi o que você falou, agente de social, todos os acessórios que você precisa para fazer a operação rodar. Além disso, mas por enquanto você está tranquilo, você fala assim, não, perdi um pouquinho de velocidade e tudo, mas tá beleza. Aí, você perde uma informação e você precisa restaurar o backup. Não precisa ser uma informação do seu software, mas pode ser uma informação que você tem salva, pode ser um arquivo que você tem. Aí você tem um documento. Aí eu vou te citar esse exemplo, até porque ele está muito quente comigo. Ontem um amigo meu me ligou. Ele tem um monte de informação, não sei o que, tal. Eu falei, mas foi dentro da nossa ferramenta que a gente consiga restaurar pelo backup? Ele falou, não. Foi algumas informações que estavam externas. Eu falei, cara, nesse caso, você tem que entrar em contato com o seu técnico de TI aí, com o responsável pela sua TI. Ele falou assim, só para ele dar um sorriso aqui dentro, ele cobra R$150 por hora. Eu falei, olha, aí você já começou a ter outro problema, porque a sua informação está na nuvem. Continuando, aí você aí tem o pior problema que eu tenho visto atualmente. Nesse primeiro semestre, alguns contadores começaram a ser atacados por um ransomware, né? O nome era ransomware. E esse ransomware, ele buscava todas as informações que tinha dentro do seu software, todas as informações, todos os lançamentos contábeis, tudo que você tinha do seu cliente lá, ele roubava isso de você, tomava essa informação e te fazia como refém, falava assim, olha, se você não me pagar, eu não te devolvo. E eles não querem mais dinheiro comum, eles não querem mais depósito na conta, eles querem criptomoeda. E vocês sabem muito bem que um Bitcoin não é algo tão barato assim quanto qualquer tipo de custo aí que vocês costumam ter normalmente. Então, eles ficaram muito expostos a isso, muito expostos a esse tipo de invasão. E não é invasão na nuvem, é invasão no seu servidor local. Porque às vezes você recebe um e-mail, você recebe um arquivo, você recebe uma informação, na hora que você clica, você não sabe, mas você já instalou aquele ransomware lá. E o que acontece? É verdade. E aí, o que acontece? Nesse caso, o que
vocês costumam fazer? Eu vou entrar na internet, vou baixar aqui um antivírus gratuito e vou ficar prevenido quanto a isso. Aí você pensa na seguinte forma: vou baixar um antivírus gratuito para guardar as informações tão importantes e tão relevantes para o negócio do meu cliente? Vou comprar um antivírus. Opa, entrou um novo investimento aí. Então, a gente acha que estar aqui no desktop, a gente dispensa uma mensalidade da nuvem, mas nós já estamos falando de infraestrutura até agora, estamos falando de segurança da informação. Tá? E aí, conforme a sua performance for aumentando, aí, de fato, você vai precisar de um servidor. O caminho é mais ou menos esse, né, Eliane? Começa Exatamente. Depois você começa a ter que se prevenir aí com informações e garantir antivírus, todas as preocupações que você tem com as informações do seu cliente. E quando a sua infraestrutura começa a ficar defasada, você precisa comprar um servidor. E a gente tem ainda, Felipe, até uma fala que tu teve anteriormente, essa questão de chamar a pessoa da TI, né, do suporte, digamos assim. Isso. Suporte, eu falo mesmo de infra, né? Você acaba tendo custo, por exemplo, eu vejo em muitos escritórios, pode não ser a realidade de todo mundo, mas, por exemplo, ter uma pessoa só para fazer a atualização de sistema num sábado, porque não tem ninguém no escritório, ter uma pessoa para... Você paga uma pessoa para ficar fazendo backup do sistema. Então, assim, se a gente for fazer uma conta, a gente vai tendo não apenas até esse custo do parque tecnológico, como a gente falou, mas tem esses custos adicionais, né, esses acessórios que a gente vai colocando dentro da panela, digamos assim, né? E que a gente vai tendo esse custo cada vez mais crescente. E o que, falando agora até como tecnologia mesmo, o que me preocupa muito é quando a gente está falando essa questão dessa segurança do seu banco de dados. O banco de dados do escritório contábil, o sistema de contabilidade do escritório contábil, ele é uma das coisas mais importantes que você tem. Claro, eu não estou dizendo que o colaborador, o analista, eles não são importantes, mas eu estou falando pela preciosidade, pela quantidade de informações que tem dentro daquele arquivo, daquele banco. Tem dados sigilosos, tem histórico de colaborador, tem todos os fornecedores do seu cliente. Então, assim, a gente está falando de uma informação preciosíssima. Então, assim, isso é para ser o maior ponto de atenção do escritório contábil, sobre essa segurança, porque como você muito bem colocou, às vezes o usuário, e você tem às vezes escritório com 100 colaboradores, como é que você vai conseguir controlar o e-mail que cada colaborador recebe? Por exemplo, eu estou aqui no departamento legal, no paralegal, fazendo ali meu cadastro de empresa, fazendo a fiscalização, avaliando. E como é que eu vou conseguir controlar? Eu estou lá na minha diretoria, pensando na estratégia do meu escritório, pensando na minha ampliação de clientes, como é que eu vou atrair clientes, como é que eu vou estar pensando se o e-mail que o meu colaborador está abrindo não tem um vírus, e esse vírus vai se propagar pela rede, e ele vai lá depois e vai capturar o meu arquivo principal, que é o coração do escritório, sei lá, a cabeça do escritório, o petróleo, né, como o pessoal até diz, o dado hoje é o novo petróleo. Então, eu acho que esses são pontos que a gente, às vezes, não avalia de uma forma mais ampla. Pensa que não, é só colocar o sistema na nuvem. Não é só colocar o sistema na nuvem, é a gente ter essa segurança e essa certeza, essa tranquilidade de que o meu dado, ele realmente está protegido, que eu não vou ser prejudicada. Pode até aparecer um vírus, mas o vírus vai aparecer, vai infestar minha máquina, digamos assim, mas eu vou fazer um procedimento tranquilo de limpar essa informação, voltar a um estado em que eu não estava com esse vírus na máquina, e eu não vou ter perdido nada, e beleza, foi uma coisa que não foi tão traumatizante na vida do meu escritório. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante para a reflexão, né? Para a gente ressaltar essa importância. Perfeito, 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 perfeito. A gente falou muito de segurança aí. E quando a gente fala disso, e aí fala assim, mas vai estar na nuvem, quem é que garante? Na hora que você tem um fornecedor homologado, um fornecedor que tem referência no mercado para fazer esse trabalho, com certeza, dentro dessa estrutura, ele tem uma área lá só de firewall, só de proteção, uma equipe pronta para isso. Então, em qualquer tentativa de invasão desses dados, existe uma turma lá que faz toda uma proteção dessa informação. Tá? Então, isso
é algo que você não precisa mais se preocupar. Além disso, o que é que você costuma fazer lá? Para garantir a minha informação, para eu não ter problema, para eu não ter tipo de dor de cabeça, eu vou fazer um backup. Aí faz o backup. Também não tem que se preocupar mais com isso. Os backups são diários, as proteções disso são diárias. E é como eu disse, na hora que o cara vai roubar a sua informação, ele rouba até os backups, você não tem nada. Isso. Então, eu ia até comentar isso, Felipe, porque às vezes as pessoas fazem backup, mas deixam um arquivo de backup na mesma máquina. Então, assim, não adianta. Não adianta, porque assim, você está só trocando o arquivo de lugar e o formato, né? Você está trocando, às vezes você faz um backup compactado, né? Você tem um arquivo descompactado e compactado, mas está tudo no mesmo ambiente, você acaba correndo o mesmo risco. Beleza, exatamente. Você corre um risco, porque o cara vai estar tudo dentro do teu computador e você não tem mais acesso àquela informação. Então, você ter toda uma equipe, um volume de pessoas, uma empresa homologada e validada no mercado, isso já te dá um bom passo para que você não tenha mais que se preocupar com isso. Além disso, aquilo tudo que a gente já falou, você não fica mais na mão do seu técnico de TI. Você não fica mais preocupado com problema de performance. Comprei um servidor agora, daqui 3, 4, 5 anos eu tenho que atualizar esse servidor, eu tenho que trazer melhorias para esse servidor constantemente, não tem que se preocupar mais com isso. Tá? Porque toda a sua infraestrutura não vai estar mais ali do teu lado, você não vai ter que se preocupar. Outra coisa que ninguém coloca na balança, refrigeração desse servidor, você tem que ter um ar-condicionado ali direto, ligado, muito bom, funcionando 24 horas por dia. Um ar-condicionado na sua casa, principalmente a gente aqui que mora no Ceará, onera a sua conta só o ar-condicionado, 100, 200 reais por mês. E ó que a gente só liga de noite, a gente não costuma ficar com o ar-condicionado ligado o dia todo. Verdade. Aí, só na hora de dormir, só no final do dia. Aqui não. Você tem que estar deixando isso ligado o dia todo. Então, custo de refrigeração, custo de técnico de TI, olha só, custo de firewall que você vai ter que fazer a aquisição, servidor que você vai ter que adquirir. Se você quiser que o seu banco de dados performe bem, você não vai adquirir uma licença gratuita, você vai ter que adquirir uma licença de servidor. Então, olha quantos investimentos que você tem, muitos desses que você, além de onerar o caixa, vai para o ativo da sua empresa, que você vai ter que depreciar, que você vai ter que fazer todo esse trabalho, todo esse desgaste que você tem, muitas vezes, e que você não vai ver o retorno disso nunca. Né? Você vai depreciar isso, você vai fazer todo esse trabalho, e na hora de você botar na ponta do lápis, você não consegue ver essa conta fechar. Então, é verdade. Olha quantas coisas que a gente acaba não medindo. E aí a gente coloca também não só os aspectos negativos no investimento para um servidor local, mas a gente também coloca os aspectos positivos de uma operação de estar na nuvem. Então, eu falo muito isso. Né? Que a gente falou no começo, a gente falou de mobilidade, a gente falou de investimento até em escritório. Tem muito contador e escritório contábil que está deixando de ter o escritório, que está colocando a equipe. Muitos já falaram comigo, já vão colocar em formato de teste até o final do ano, todo mundo em casa. Se funcionar, ele vai fechar o escritório. Essa semana eu estava negociando com uma cliente, conversando com ela, fazendo conta, e ela falou assim, Felipe, esse investimento, o meu time em home office, representa 30% do meu aluguel. Olha só, do aluguel da sala do escritório. Ela falou, esse investimento que eu vou ter de mensalidade na nuvem é 30% do que eu pago de aluguel. E aí vem o aluguel, vem a energia, vem o café, vem uma porrada de coisa. Verdade. O garrafão d'água, que você não tem. Então, olha a diferença disso. E aí, Eliane, eu falei muito dos benefícios que o cara tem no dia a dia, mas qual que é o benefício que ele tem com a nossa solução, com a ferramenta contábil dele, com o software dele estar na nuvem? Qual o ganho que ele tem na ponta? Felipe, eu acho que um dos principais pontos que a gente pode destacar, até pensando nesse novo normal, né, digamos assim, que a gente até falou no começo,
é referente, por exemplo, a gente se deparou com uma situação muito inédita, nunca isso tinha acontecido, e de repente todos os escritórios tiveram a necessidade de ter que mudar drasticamente a sua operação, né? Você com um sistema em nuvem, isso é muito tranquilo. Por quê? Porque o seu acesso, ele depende apenas da internet. Você vai estar com um notebook, que não precisa ser aquela máquina super potente. Você não precisa de uma internet, de um link, sei lá, às vezes a gente fala link dedicado só para poder usar, às vezes uma VPN, né, que é uma forma de acesso, porque exige uma carga muito pesada, então a internet precisa ter um tráfego muito bom. A gente fala do nuvem, não, porque ele pode acessar num browser, vai precisar de uma... Eu já vi gente usando com 4G, bota 4G, conecta ali, e dá para trabalhar tranquilamente. Um notebook que não precisa ter essas especificações imensas, que a gente estava falando assim, às vezes especificações top, não precisa. Uma máquina, claro, tem os requisitos mínimos, mas a gente está falando de uma máquina normal, habitual. Então, se a gente fosse pensar, como é que teria sido? Claro, não dá para pensar... Não dá para mudar o passado, né? Mas vamos pensar no futuro. Como é que pode ser o meu futuro? Se acontecer um caso como esse, que de repente toda a minha equipe precisa ficar em casa, basta eu pegar o meu notebook, por exemplo, baixa a tampa, eu vou para casa, acesso de casa, basta ter internet. Ou não, o meu colaborador não vai levar o meu notebook, mas ele tem um computador em casa. Liga o computador, acesso de qualquer local. Não precisa estar logado na rede do escritório, porque você não está fazendo um acesso à rede do escritório, você está fazendo acesso a um ambiente nuvem. É uma página na web que você coloca seu usuário e senha. Lembrando que esses dados, todos esses acessos, eles são criptografados exatamente com foco máximo em segurança, para ter essa segurança. Então, vendo até um pouco como contadora, saindo um pouquinho da caixinha da tecnologia, eu acho que esse é um dos maiores benefícios, é você poder ter essa flexibilidade de organizar a sua equipe e que ela possa trabalhar de qualquer local. Eliane, mas aí, nesse caso, você está falando muito de pandemia. A pandemia, uma hora vai acabar e todo mundo vai voltar para o escritório. Mas, beleza. E, por exemplo, a pessoa, um analista contábil, quer visitar o cliente. Ele pode pegar um notebook, levar para o cliente, acessa o sistema de lá, já monta um balancete para apresentar para o cliente, já apresenta uma DRE direto do sistema. Então, você tem uma flexibilidade muito grande. O meu colaborador, hoje a gente vai fazer diferente, tá todo mundo já no escritório, mas vamos fazer uma sexta-feira todo mundo home office? Muito tranquila, não tem que mudar muito a estrutura para isso. Então, acho que esse ponto, a questão de, como a gente falou, da atualização, você não tem mais essa preocupação, vixe, eu vou ter que ficar aqui no escritório até 10 horas da noite porque eu tenho que atualizar o sistema, porque essa é uma versão hoje e amanhã tem que estar todo mundo atualizado. Não tem essa preocupação. Backup. Será se o backup que eu estou fazendo, ele está salvando o backup? Será se o backup eu salvo onde? Eu vou ter que comprar um HD só para colocar esses backup? Eu vou ter que contratar uma conta numa empresa de armazenamento só para guardar meu backup? Então, assim, você está falando de vários aspectos do uso do sistema que vão trazer muito mais flexibilidade. Eu acho que mais importante, vai dar aquela sensação de tranquilidade para o contador. Cara, eu estou entregando todos esses pontos que não é o meu objetivo. Eu tenho que escolher com o que eu vou me preocupar, né? Então, se você pode escolher com o que se preocupar, essa sua infraestrutura, esses acessos, essa flexibilidade, essa mobilidade, não precisa ser a sua preocupação, contador. Alguém pode fazer isso por você, para que você possa focar a sua atenção em outros pontos que são essenciais para o avanço e o crescimento do seu negócio. Perfeito. E você falou algo para mim que foi um grande divisor de águas aí. Essa mudança, ela veio para ficar. Ela veio para ficar. E aí, gente... Muitas empresas estão se desenhando já para isso, né, Felipe? Exatamente. E aí vocês vão ter algo que normalmente... porque eu sou contadora, a Eliane é contadora, e todo contador... Apaixonada. Apaixonado. E ele briga muito por isso. Ele tem muito essa briga de que ele não é o cara que deixa a empresa prontinha para funcionar, que deixa as licenças todas legais, que gera todas as obrigações acessórias. Ele é muito mais do que isso. E quando você tem essa mobilidade, você tem a oportunidade de mostrar isso, tá? De você colocar
o seu dedo, o seu tempero dentro daquela empresa, mostrando resultado, mostrando lucratividade, sentando do lado do CEO da empresa, do lado do dono da empresa, dos diretores e falando assim, tá aqui, ó, esses são os resultados, aqui está a sua lucratividade, aqui está os seus números, financeiramente você está assim, contabilmente você está assado, você precisa fazer mais investimentos em determinado segmento ou reduzir mais custos em determinada área, porque comparando você com outras empresas do segmento, você está com esses custos muito acima do normal. Então, olha o que você consegue fazer um trabalho muito mais voltado para o resultado e para a saúde financeira da empresa. Eu acho que muito contador preza por isso. Acho que todo mundo está cansado de chegar perto do dia 5, do quinto dia útil do mês e falar assim, cadê a minha folha? Né? Cadê o meu GPS para eu pagar? Né? Cadê o ICMS? Cadê isso aí? Eu acho que cansa, eu acho que isso aí já está passando há muito tempo disso. E essa mobilidade vai te dar essa visão de você estar no escritório, você sair do seu escritório e ir para o seu cliente. Com certeza. É isso mesmo, Felipe. Acho que esse é o ponto-chave e é o que todos os escritórios estão caminhando, né? Todo mundo foi forçado, mas eu acho que é o novo normal que está chegando. Muita gente vai conseguir ficar no home office, porque eu acho que muitos modelos de negócio estão mudando. Eu acho que mesmo aqueles que não mudem para o modelo home office, que não, eu vou optar por continuar ir para a empresa, porque às vezes o meu colaborador não tem uma estrutura legal, barulho, o vizinho, o cachorro passa de latina. Tem vários cenários, né, de home office, mas assim, essa flexibilidade eu acho que é um ponto que vale muito a pena ser avaliado, porque tem muitos benefícios. A gente falou aqui alguns exemplos, mas eu acho que tem muitos benefícios para o contador. Então, um recado que eu daria para quem está assistindo a gente é que tecnologia em nuvem, ela é acessível, ela está ao seu alcance, ela é segura, e você pode pesquisar muito mais sobre isso, tem várias fontes de conteúdo sobre isso, e que sim, ela pode fazer parte do dia a dia do seu escritório. E você não veja isso como um custo, e sim como um investimento que você vai estar fazendo, e você vai estar, inclusive, tirando outras despesas. Esse é um ponto que eu acho que é importante a gente frisar, e é um ponto de atenção e de dica que eu daria para todo mundo que está assistindo a gente. Perfeito, muito bom, Eliane. E a nossa solução, o nosso software, o Total Contador, ele também tem a sua versão na nuvem. Tá? Tem um QR Code aí na nossa conversa, pode clicar aí, capturar esse QR Code e conhecer um pouquinho mais dessa solução, pessoal. Tá? A gente está pronto para isso, a gente está pronto para esse novo normal, a gente está pronto para essa mudança e a gente quer apoiar todo mundo, toda a classe contábil para fazer isso, beleza? A gente está chegando perto do final, tá? A gente agradece bastante, tá? Esse pensar contabilidade é algo que tem que ser feito todo dia, toda hora, então agradecemos demais, a Force Tecnologia agradece demais esse momento. Tá? Obrigado, Eliane, quer completar, quer falar mais alguma coisa? Só dizer que é sempre muito bom, né, Felipe, a gente poder trazer essas informações que podem fazer a diferença no dia a dia das empresas contábeis, poder trazer essa solução, porque às vezes realmente as pessoas não sabem nem que existe, nem que isso é de fácil alcance, né? Então, assim, eu fico muito grata pela oportunidade do Pensar Contabilidade ter oferecido para a gente. E, assim, a gente não falou apenas de... isso não é só Fortes, né? Isso realmente é a gente tentando mostrar para você, contador, que você pode contar com fornecedores que vão te ajudar. Então, acho que é muito nesse ponto. Fico muito feliz de poder compartilhar experiências. A gente citou vários casos assim que eu acho que muita gente se identificou. Então, muito grata pela oportunidade da gente falar e dizer que é sempre um prazer a gente estar à disposição dos contadores e da classe completa. Isso aí. Eliane, obrigado. Obrigado, pessoal. Muito bom estar com vocês. E esperamos vocês até a próxima. Valeu, gente. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau.